Muito bem, estamos de volta, este é o bloco número 3 e vamos ainda continuar o tratamento do lançamento para que após consigamos versar sobre a decadência tributária. Aqui nós temos o seguinte slide. O lançamento tributário é ato privativo do fisco em regra. O que pode ocorrer em seu processamento é um auxílio do sujeito passivo no ato de lançar. A depender da intensidade desse auxílio, identificaremos as espécies de lançamento tributário. Então, eu os deixei à vontade no intervalo entre os blocos 2 e 3 para vocês refletirem sobre quem lança e se o contribuinte lança. Então já podemos começar a responder. Quem lança é o fisco. Essa é a ideia, porque se o lançamento é um procedimento de cobrança administrativa do tributo, é o Estado que vai cobrar, não sou eu. Então quem lança é o fisco. No transcorrer da aula, principalmente quando chegarmos a outra matéria, prescrição, que nem vai ser nesta aula, você vai ver que o STJ vem considerando o contribuinte também um agente que constitui o crédito tributário, quando ele entrega uma declaração. Isso é sumulado. A entrega de declaração é um ato constitutivo do crédito tributário. Isso nós vamos estudar lá em prescrição. Mas podemos falar sem hesitação que quem lança é o Estado, quem lança é o fisco. E nessa medida, nós temos o seguinte, que o contribuinte, ele pode auxiliar o fisco no trabalho de lançar. Eu disse auxiliar. Tá? Quem vai constituir o crédito tributário, obviamente, é o Estado. Agora, esse auxílio do contribuinte pode ser um auxílio ostensivo, né, de vulto, de monta, pode ser um auxílio mais tímido e pode haver uma situação em que não ocorre auxílio, ou seja, o Estado já dispõe de todos os elementos para constituir o crédito tributário por meio do lançamento. Aonde eu quero chegar? Eu quero lhes mostrar que existem 3 situações. Recapitulando-as, existe uma situação em que o auxílio do contribuinte é ostensivo, né? Ele é de monta, ele é de peso, né? Existe uma situação que o auxílio já seria mais tímido, mas ainda ele existe, né? E a última situação, a terceira, portanto, é aquela em que não há auxílio do contribuinte, porque o Estado já dispõe de todos os elementos para cobrar. E essas 3 situações nos levam aos 3 tipos de lançamento. Como eu lhes disse, só conseguimos estudar decadência e só conseguiremos se nós dominarmos essa base, tá bem? Então, vamos para lá. Quais são os tipos de lançamento? Está aqui o desenho que já dá conta do recado. Tipos de lançamento. A depender do auxílio do sujeito passivo da obrigação tributária. Nós temos a primeira bolinha, lançamento direto ou de ofício ou ex ofício. Temos a segunda bolinha, lançamento misto ou por declaração 147 do CTN, e ela está localizada abaixo do teto, né, mostrando que há um auxílio sim no lançamento misto. Agora, como a seta ela está na descendente, entendemos que o lançamento por homologação, o autolançamento, 150 do CTN, é aquele tipo de lançamento em que o auxílio é maior, em que o auxílio é ostensivo, em que o auxílio é total. Então, meus amigos, queridos alunos, precisamos dominar os 3 tipos de lançamento, conhecer as palavras sinônimas, porque isso daqui faz parte do nosso dia a dia. Então nós temos, quer olhar mais uma vez, me ouvir, que tal? Ó, lançamento direto, ou de ofício ou ex ofício, lançamento misto ou por declaração, lançamento por homologação ou autolançamento. Excelente. E a seta do auxílio, que está aí na borda, na lateral, ela permite que a gente se aproxime dos conceitos. Nós conseguimos conceituar os lançamentos só com a seta, porque ela toca, né, o cerne conceitual de cada um. Não é? A seta, ela toca
esse ponto nevrálgico, esse ponto fulcral do conceito. O que é lançamento direto? Olhe lá e perceba a ideia da seta. Ó. Se não tem auxílio, é isso. Lançamento direto é aquele que o fisco faz tudo sozinho. Estou usando aqui a linguagem gíria, né, coloquial, porque ela cumpre a sua missão, né, de eloquência também. Não é? Então, você vê, todo o Brasil me entende. Ó. Se eu falo, o que é lançamento direto? É aquele que o fisco faz tudo sozinho. Tá bom, é claro que se eu for botar isso numa petição, num texto, num livro, eu tenho recursos, né, frásticos ou frasais mais sofisticados para expor o meu pensamento, óbvio, mas eu estou aqui numa sala de aula, então o importante é que vocês me alcancem. Então o lançamento direto é aquele em que o fisco, dispondo de todos os elementos para constituir o crédito tributário, ele prescinde do auxílio do contribuinte, né? O que é prescindir de? Ele dispensa o auxílio. Isso é lançamento direto. Né? O que é lançamento misto? Passe os olhos mais uma vez. É aquele em que o fisco, para constituir o crédito tributário, ele conta com um auxílio do contribuinte, que vai ocorrer por meio da entrega de uma declaração. Ali, que legal. E, finalmente, o lançamento por homologação, que é aquele, né, em que o auxílio é ostensivo, é de monta, é de peso. O contribuinte ele calcula o tributo, verifica a alíquota, a base de cálculo, preenche a guia de pagamento, vai lá, paga o tributo, né, só cabendo ao fisco o trabalho de conferir, né, de homologar, por isso que é por homologação, porque o Estado vai homologar esse procedimento, né, e de cobrança, que é o lançamento. Tá? A notícia boa é que vocês já conseguem conceituar os lançamentos sem esforço. E como os slides são bem detalhados, ó, eu apresento aqui o tripé, né, a listinha, mais uma vez, e os conceitos sobre os quais falávamos há pouco, detalhando as espécies de lançamento. Vamos ler. Letra A. Lançamento direto ou de ofício. É o lançamento por meio do qual o fisco, dispondo de dados suficientes, realiza a cobrança do tributo / multa, dispensando o auxílio do contribuinte. Exemplos: IPTU, lançamento de ofício por excelência. O IPVA, ninguém duvida. Taxas, contribuições de melhoria. Então, assim, daqui a pouquinho nós vamos calcular a decadência no IPTU. Você tem que saber que você estará calculando a decadência num tributo de lançamento direto ou de ofício. Eu não preciso dizer. Você tem que saber. Professor, mas como que eu vou saber? Como? Aqui é a listinha. O IPTU é lançado diretamente, né? Talvez seja o lançamento de ofício por excelência. O IPVA a mesma coisa, as taxas, as contribuições de melhoria. Então, essa é a ideia. Mas eu vou precisar saber para calcular a decadência em IPTU, que ele é um lançamento de ofício? Vai. Sem isso aqui você não faz a conta. Não faz. Não consegue calcular nada. Então você precisa disso aqui. Se não souber a classificação, você não avança. Tá? Então, se eu lhe der, calcule decadência no IPVA, você tem que saber que você vai calcular decadência no lançamento de ofício. Calcule decadência no âmbito de uma taxa. Você tem que saber que você vai calcular decadência, né, no bojo aí de um lançamento de ofício, que é a taxa. Estamos bem? Vamos continuar. Tudo detalhado. Os slides são bem legais, né, gente? Lançamento misto ou por declaração. É o lançamento por meio do qual o fisco, em uma ação conjugada com o contribuinte declarante, o qual lhe fornece informações indispensáveis, realiza a cobrança do tributo / multa. Assim, o auxílio do contribuinte, por meio da entrega de declaração ao fisco, vem suprir a deficiência da informação necessária à constituição do crédito tributário. Em palavras singelas, né? Se não há declaração ofertada pelo contribuinte, não há como cobrar. Tudo bem? De cara, eu tenho que lhes dizer, não me apareçam aqui com imposto de renda. O imposto de renda aqui é nota 0. Num concurso a gente até brinca, né? Eles nem colocam certo ou errado, colocam um KKK, que é o KKK do WhatsApp. Né? Fala, nossa, que gafe que a pessoa cometeu, é o KKK, né? Então, aluno meu não erra isso. Nossa, vocês aprendem isso desde os tempos de OAB. Muitos de vocês estão aqui na pós e vêm comigo desde o OAB, primeira fase, segunda fase, né? Outros já começaram aqui na pós, né? Então, vocês sabem que o imposto de renda não é lançamento
por declaração. Ele vai ser o último lançamento por homologação. Mas para descargo de consciência, não podemos falar desencargo de consciência. Essas dicas de português vão pegando, depois vocês estudam pelos meus livros e vão aprender. Para descargo de consciência, o que nós devemos ter? Né? Essa indicação, o imposto de importação, o imposto de exportação, né? O próprio ITBI, ele é bem situado aí também, são casos de impostos lançados por declaração. Né? Talvez aqui o mais didático, mais apreensível, seja o imposto de importação. Quando nós vamos importar um bem, nós preenchemos uma declaração para a Receita Federal do Brasil, que está lá na zona aduaneira, né, ou na fronteira, ou no porto, ou no aeroporto, né, a depender da via pela qual nós estamos entrando no país, se é a via terrestre, se é a via aérea ou se é a via marítima, e você vai declarar para o fisco aquelas mercadorias, aqueles produtos que você está trazendo. E caberá ao fisco verificar se você está além da faixa de isenção ou aquém dela. E se você estiver além, você deve tributos. Então o fisco só consegue cobrar se você declarar, né? Porque quem sabe a informação é você, né? Então isso é muito comum. O imposto de importação, o imposto de exportação, eu até inseriria, como insiro nos meus livros, o ITBI nessa listinha, tá bom? E, finalmente, o mais importante do Brasil, o chamado lançamento por homologação ou autolançamento. É o lançamento por meio do qual o fisco, diante do auxílio ostensivo do contribuinte, apenas homologa o procedimento de cobrança. Tal auxílio ostensivo se caracteriza pelas ações de verificar a alíquota e base de cálculo, calcular o tributo, preencher a guia de pagamento, efetuar o pagamento do tributo. Desse modo, vou virar o slide. O procedimento homologatório, expresso ou tácito, serve para conferir a exatidão do procedimento. Aliás, se constar a inexatidão ou falta de tributo, poderá o fisco exigir o valor por meio de um lançamento de ofício. Artigo 149, inciso 5º do CTN, mas está lindo esse texto, gente, está muito bom. Você compreendeu o que é o lançamento por homologação? É aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Estado no ato de constituição do crédito tributário. O contribuinte identifica a alíquota, a base de cálculo, faz a operação aritmética, né? E aí chega ao quantum debeatur, que é o valor a pagar, né? Preenche a guia, vai lá, paga o tributo, né? E aí entra o fisco na jogada. Né? O fisco vai entrar para conferir posteriormente aquele procedimento, né? E o fará por meio de um outro procedimento, o chamado procedimento homologatório, né? Porque vem de homologar, vem de confirmar. Esse procedimento pode ser tácito, quando há o escoamento do prazo de 5 anos, né, sem que o Estado se pronuncie. Falamos transcurso inalbis. Inalbis são duas palavrinhas, in, né, e a outra palavrinha em latim, albis, com L. A-L-B-I-S, albis. Aí, ao falar, você fala tudo juntinho, né? Inalbis. Transcurso inalbis. Inalbis, o transcurso inalbis do prazo, significa que houve aí esse escoamento do quinquênio decadencial e, portanto, ao término do período, houve a extinção do crédito tributário. Então, falamos procedimento homologatório tácito. Agora, existe o procedimento homologatório expresso, é aquele em que o fisco, né, dentro desse quinquênio, ele procede à ação fiscalizatória para verificar a exatidão do que eventualmente se antecipou ou mesmo daquilo que não foi pago, né? Não foi pago. De modo que, nesses dois últimos casos, ele deverá cobrar. Né, ou cobrar a diferença ou cobrar o que não foi pago. E aí ele se vale de um lançamento de ofício. Então é uma visão muito precisa do que acontece, porque nós sabemos que os lançamentos por homologação, e você vai ver a listinha, pega todo mundo, né? Eles começam genuinamente como tais, né? Como lançamentos por homologação. E podem vir a terminar com o lançamento de ofício. Né? Se de repente o contribuinte não pagar tudo ou não pagar nada, o fisco vai cobrar e vai lançar de ofício. Então é algo muito legal esse cotejo e
relacionamento do lançamento, genuinamente falando, do lançamento por homologação com o ulterior, né, lançamento de ofício. Muito bem. E a listinha está aqui. Quem que é lançado por homologação? ICMS, ISS, IPI, Imposto de Renda, PIS, COFINS, né? A maior parte dos tributos, uma vez que tal lançamento, compreende o maior volume de arrecadação no país. Então, quando você vir Imposto de Renda, quando você vir ICMS, quando você vir PIS, COFINS, né, saiba que todos eles são tributos lançados por homologação. Eles representam aí a maioria dos tributos brasileiros, né, que se enquadram nesse rol do chamado lançamento por homologação. Tá? Então, basicamente, para a sua advocacia, você tem que saber o quê? Todo mundo no Brasil é lançado por homologação. Todo mundo. Menos o quê? Menos um IPTU, menos um IPVA, menos uma taxa, uma contribuição de melhoria, que seria aquela turma lá do número 1, né, do lançamento direto ou de ofício. Tá? Então, assim, você faz uma boa polarização. Você coloca a turminha do lançamento de ofício para um lado, né, IPTU, IPVA, taxa, contribuição de melhoria, e coloca basicamente todos os outros do outro lado. Né? Então, ICMS, PI, Imposto de Renda, PIS, COFINS, ISS, todo mundo é lançado por homologação, basicamente, né? Basicamente, tá? Então, estou satisfeito, porque todo o condicionamento físico para a aula de decadência vocês angariaram, né, nos 2 primeiros blocos e agora neste bloco. Mas nós ainda dispomos de um tempo e eu vou me valer dele já para começar, então, o ataque individualizado, né, para a matéria decadência. A partir de agora a gente só fala de decadência. Tá bem? Já sabemos tudo, de lançamento, de conceito, de tudo. Então, vamos para a matéria. Venham comigo. Visão geral sobre a decadência no CTN. E aí nós temos 2 artigos, 173, inciso 1º, que é regra geral, e o 150, parágrafo 4º, que é uma regra especial. Professor, mas 2 artigos assim de decadência e essa terminologia, regra geral, regra especial, isso aí é bobagem, né, professor? De repente você vai me perguntar, isso aí não é para saber, não, né? Como não é para saber? Como não é para saber? É só o que é para saber. É isso aqui. Se você quiser advogar, né? É só o que é para saber. Né? Nós temos o quê? 2 dispositivos de decadência na matéria. E usando a dicção do STJ, né, que é uma boa dicção, você, quando tiver que aplicar o 173, inciso 1º, que é uma estrada para lá, você deverá saber que ele é chamado de regra geral. E quando você tiver que aplicar o 150, parágrafo 4º, que é uma estrada para cá, você vai saber que ele é uma regra especial. Então tem que guardar os números e os nomes. Isso aqui é básico para a nossa caminhada. Então, quais são os 2 artigos que tratam de decadência na seara tributária? 173, inciso 1º e o 150, parágrafo 4º. 173, inciso 1º e o 150, parágrafo 4º. Estamos bem? 173, inciso 1º é regra geral, 150, parágrafo 4º é a regra especial. Estamos bem? Legal. E aí você, de repente, está pensando, mas professor Sabag, por que não tem um artigo só? Quer dizer, são 2 artigos, eu vou aplicar qual deles? Então, não tenham medo, não se preocupem, eu estou aqui exatamente para ajudá-los nisso. Por hora, vamos curtir aqui esse slide que mostra que na hora da utilização, ou você vai pegar uma estrada, ou você vai pegar outra. Então, nós não podemos errar o artigo. E vocês vão aprender tão bem a matéria que isso é assim, é impossível. Aluno meu não erra. Eu até brinco que não tem jurisprudência. Nunca vi um aluno meu errando a estrada. Ou você pega 173, inciso 1º, ou você vai pegar a estrada do 150, parágrafo 4º. Então vamos curtir aqui. Decadência é a visão do STJ. STJ, 2 dispositivos que tratam do tema. O 150, parágrafo 4º, a regra especial. 173, inciso 1º, regra geral. E aí nós temos o quê? Uma aplicação autoexcludente. Ou se aplica um, ou se aplica outro.
Muito bem. Então já estamos combinados. Não existe aplicar um e depois aplicar o outro. Aliás, abrindo e fechando parênteses, é bom dizer, né, que essa técnica ela já foi utilizada, um após o outro, somando-se, né, para o desespero geral, né, do cidadão brasileiro. Aí nem vou chamar mais contribuinte, porque eu já acho que fere o conceito de cidadania, né, de democracia, para não dizer, né? Vamos chamar de cidadão, né? Essa técnica já foi utilizada, não é? Você não trabalhar com os dispositivos de modo autoexcludente, mas aplicar um e depois jogar o outro em cima, ou seja, somando os prazos. E 5 mais 5, nós sabemos que são 10. Então eu lhes apresento, né, a tese dos 5 mais 5, que já existiu no Brasil, favoreceu indisputavelmente, né, indiscutivelmente o fisco, óbvio. Vai favorecer quem? Né? Se o prazo é de 5 e vira 5 mais 5. Então favoreceu o Estado, favoreceu o fisco, e o mesmo STJ, que no momento inicial aplaudiu o raciocínio, mais ou menos uns 8, 9, 10 anos depois, eu estou falando aí de 2005, né, mais ou menos, o mesmo STJ veio e acabou com a festa. Falou, ó, estou aqui, né, numa virada jurisprudencial desdizendo o que eu disse. Isso aqui não pode, isso não existe, isso é uma excrescência. Excrescência. Então, assim, de repente, se você estava com esse nominho na cabeça, tese dos 5 mais 5, tá? Não utilizamos mais essa tese no direito tributário, no estudo de decadência. Ou nós vamos trabalhar com o 150, parágrafo 4º, ou vamos trabalhar com o 73, inciso 1º. Os dispositivos são auto-excludentes. E a notícia boa é que vocês irão para o intervalo, né, que vai aí anteceder o bloco de número 4 daqui a pouquinho, já com a receita do bolo. Qual que é a receita do bolo? A estrada que nós vamos pegar, ó. A estrada. Tá? Então, vamos curtir? É o último slide deste bloco. Qual artigo se aplica? Aqui está a receita do bolo. A aplicação do 150, parágrafo 4º, que é uma regra especial, já sabemos, só para tributos de lançamento por homologação. Este ocorrendo na sua forma típica, que é aquela de antecipação de pagamento. E a aplicação do 173, inciso 1º, que é a regra geral, para tributos de lançamento direto, misto ou por homologação, este ocorrendo na sua forma atípica, que é a falta de pagamento. Então, podem continuar me ouvindo, né, e olhando aí para a tela. O que nós temos? Nós temos aqui 2 artigos e temos as estradas que devem ser assumidas. O 150, parágrafo 4º, é para tributo lançado por homologação. Desde que ocorra uma antecipação de pagamento, você está lendo ali as 3 primeiras linhas no topo da página. O 173, inciso 1º, é a regra geral, é para lançamento direto, lançamento misto ou por homologação, né? E aqui nós temos a chamada forma atípica, que é a falta de pagamento. Bom, vamos curtir um pouquinho isso daí. Então, aquela classificação e associação aos impostos que nós já fizemos, ela está dando toda a sustentação para a tomada de decisões, né? Aqui e agora, na visão do STJ. Se você vai calcular a decadência no IPTU, você tem que saber que o IPTU é de lançamento direto. Se ele é lançamento direto, olha aqui, ó, deixa eu pegar o passador aqui. Olha aqui para baixo, ó. Lançamento direto, está ali, né? O IPTU, lançamento direto, não há a menor dúvida, vamos trabalhar com o 73, inciso 1º. Agora, da mesma forma o lançamento misto, e para o espanto geral, nós temos aqui a dúvida, ó, lançamento por homologação e lançamento por homologação. Como que eu distingo, como que eu opto por um artigo em detrimento de outro, né? Aí vem as pistas, ó. Se você tiver uma situação de antecipação de pagamento, você vai trabalhar com 150, parágrafo 4º. Se você tiver uma situação de falta de pagamento, você trabalha com o 73, inciso 1º, nos tributos de lançamento por homologação. Ah, professor, mas eu não entendo que é antecipação de pagamento. Entende sim. Não é? O camarada ele tinha que pagar 100, ele pagou 80. E o fisco descobre. Então o fisco vai cobrar os 20. Estamos bem? Quando o fisco cobra os 20,
Qual é o prazo para o fisco cobrar? É um prazo que vai ser regido pelo artigo, vamos lá, olhando para o caderninho aí, pelo artigo 150, parágrafo 4º, porque teve uma antecipação de pagamento. Eu não falei que ele pagou 80, gente? Falei que ele pagou 80. Tá? Agora, completamente diferente, aquele camarada que não paga nada de ICMS. Ora, o ICMS é lançado por homologação, aí você vai olhar para a tela lá embaixo. Então, se ele não pagou nada, houve uma falta de pagamento. Vamos trabalhar com 173, inciso 1º. Então, é algo muito divertido, muito simples. Todos os meus alunos do Brasil dominam isso aqui com muita desenvoltura, né? E você é o próximo. Você já não tinha estudado isso comigo, né? Porque quem vem de outros cursos também aprende tudo isso, né? Nas aulas de concurso aí que eu ministro. Então, nós chegamos ao fim desse bloco, vamos fazer uma pausa, voltaremos em instantes, e aí, uma vez descoberta a estrada, você só vai ter que aprender o que está escrito no artigo para fazer a continha e já conseguir advogar. É bem legal, tá bem? Então, até já já.